Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 17 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Projeto aprovado pelo Senado acaba com multa extra de 10% em demissões sem justa causa. Parlamentares discutem em plenário a greve dos servidores públicos federais. Senado analisa mudanças na lei do inquilinato e proposta de emenda à Constituição restabelece a necessidade do diploma para a profissão de jornalista. Agora, no Senado em Dia. Já está na Câmara dos Deputados um projeto aprovado pelo Senado que acaba com a multa extra de 10% nas demissões sem justa causa. Essa multa é paga pelos patrões e o dinheiro vai para a conta do FGTS. O projeto mantém a multa de 40% paga pelos patrões no caso de demissão sem justa causa, mas acaba com uma taxa extra de 10% criada em 2001 para cobrir um rombo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A dívida de 42 bilhões de reais surgiu depois que a Justiça determinou a correção integral nas contas do FGTS durante planos econômicos das décadas de 80 e 90. Essa multa foi criada para se pagar um débito que existia do FGTS com os empregados. Nós fizemos aqui no Senado a renegociação, eu fui relator dessa renegociação, um débito de 40 bilhões de reais foi pago aos trabalhadores. Esse valor já foi encerrado o pagamento desde 2009, portanto não há mais motivo para cobrança dessa multa e nós devemos encerrar então essa cobrança. O FGTS arrecadou mais de 72 bilhões de reais em 2011. Descontando os 56 bilhões em saques, o fundo teve um saldo líquido de 14 bilhões e 600 milhões de reais, o maior da história. A taxa extra de 10% sobre as demissões sem justa causa foi responsável por 2 bilhões e 500 milhões de reais. Esse 10% ele pesa dentro do cronograma financeiro da empresa. Esses 10% são um acréscimo realmente relevante. A sua não incidência agora representa algo de muito positivo e é um anseio, inclusive, da classe empresarial do comércio. O entendimento hoje é que essa complementação não é mais necessária, uma vez que o fundo ele já comporta efetuar os pagamentos sem a necessidade desse aporte adicional. Com a supressão desse peso adicional financeiro, nós vamos dar o quê? Mais competitividade para as nossas empresas brasileiras, que já arcam com impostos muito pesados, com juros altos, com uma infraestrutura deficiente. Então se tira um peso das costas das empresas que vai, no fundo, permitir gerar mais empregos. Foi uma coisa boa. Mas os trabalhadores estão preocupados. Os sindicatos temem que a redução da multa paga pelos patrões estimule a demissão na iniciativa privada. Esse projeto pode estimular o maior número de demissões de trabalhadores, consequentemente trazendo a rotatividade e aí traz consigo uma série de mazelas, como a precarização da mão de obra e baixos salários para todos os trabalhadores brasileiros. Alguns empresários talvez discordem de mim, mas eu acho que demitir um empregado no Brasil é algo muito fácil. E com isso, você baixar 10% sobre o fundo de garantia, não creio que mude. Não creio que o fácil ficará muito fácil. Não creio. Não creio. Não vislumbro impacto significativo na questão das demissões. O presidente do Senado, José Sarney, recebeu ontem a mais nova ministra do Superior Tribunal de Justiça. A Suzete Magalhães será a 7ª mulher a ocupar uma vaga no STJ. A desembargadora Suzete Magalhães veio convidar o presidente do Senado para a posse como ministra do STJ no próximo dia 21. Juíza federal há 28 anos, ela atua na área de processos criminais no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Ela elogiou a iniciativa do Senado de atualizar o Código Penal. Efetivamente, a nossa lei penal e processual penal está defasada da nossa realidade. É importante que a sociedade brasileira seja ouvida, mas penso que é merecedora de todos os aplausos dessa iniciativa. O presidente Sarney também recebeu a visita de cortesia do novo diretor-geral da Assessoria Parlamentar do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Pedro Bório.
Ele assume o cargo depois de deixar a representação brasileira no Sri Lanka e Ilhas Maldivas. A greve dos servidores públicos federais, em especial dos professores universitários, foi o assunto mais debatido ontem no plenário. Eu acho que será positivo se os professores e técnicos e administradores das universidades possam encontrar meios de continuar a sua batalha por melhores condições de vida e de remuneração, mas que signifique a volta ao trabalho produtivo e de ensino tão importante para o nosso Brasil. Diferentemente da iniciativa privada, quando uma categoria em greve, o prejuízo é do empresário, o prejuízo é do dono do negócio. No caso do servidor público, vamos estar dizendo, servidor público, servidor do povo, quem paga o pato é justamente a população. O senador Cristóvão Buarque defendeu a federalização do ensino básico. Deixar a responsabilidade da educação de nossas crianças sobre os ombros, sobre o orçamento das prefeituras e dos governos estaduais é manter a desigualdade. A igualdade só virá através da união, assumindo a responsabilidade. Na semana que vem, ocorrem 2 grandes eventos de tecnologia na sede do Interleges, no Senado. Entre os dias 20 e 22, acontece o 5º Encontro Nacional do GITEC, que vai debater a Lei de Acesso à Informação e o papel da tecnologia de informação nas casas legislativas. De 22 a 24, será a vez do Plone Symposium South America. O Plone é uma das ferramentas mais utilizadas hoje para criar os portais do governo, inclusive no Senado Federal. Os 2 eventos terão a presença de palestrantes da Europa e das Américas do Sul e do Norte. A participação é gratuita, havendo ainda oferta de cursos e oficinas sobre novas tecnologias. Mais informações nos sites que aparecem aí na tela: colab.interleges.br/wiki/v Encontro GTEC e também www.plonesymposium.com.br. O Senado analisa mudanças na lei do inquilinato. São 5 projetos que tramitam em conjunto. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Benedito de Lira, analisou as propostas e apresentou um único texto para ser votado. Reforçar as garantias dadas ao inquilino nos contratos de aluguel. É o objetivo de um projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Para o relator da proposta, senador Benedito de Lira, o locatário é a parte mais fraca da negociação. Sempre foi e vai, se não tomarmos algumas providências para protegê-lo, ele vai continuar sendo. Agora, não significa dizer que a proporção que a gente possa adotar alguma providência para proteger não é dar a ele um passaporte para que ele não cumpra com seus compromissos. Ele tem a obrigação, ao assinar o contrato, de cumprir com suas obrigações com o imóvel que ele alugou. Na opinião deste professor, a lei atual já garante o equilíbrio das relações. É a melhor lei que nós temos nos últimos 50 anos, 60 anos. Isso não é um contrato de consumo. As pessoas têm que ver isso. A locação não é um contrato de consumo. Então, o contrato tem que ser equilibrado. Não adianta você querer proteger uma parte em detrimento da outra ou vice-versa. Uma das novidades do projeto é a redução do prazo mínimo para desocupar um imóvel quando houver acordo entre as partes. Ele cai de 6 para 3 meses. Já nos contratos com prazo igual ou superior a 30 meses, mesmo com prorrogação, o juiz poderá conceder a desocupação em 30 dias. Também está prevista multa rescisória de até 3 aluguéis, no caso da devolução das chaves do imóvel antes do término da locação. O projeto proíbe ainda a cobrança de taxa pela cessão de ponto comercial e impõe indenização ao lojista em caso de não renovação do contrato de aluguel. O principal foco das mudanças é a relação entre lojistas e donos de shopping center, que, pela proposta, não poderiam cobrar mais de 12 aluguéis por ano. Quando chega no final do ano, que ele aumenta a sua capacidade de venda, que ele aumenta suas vendas, aí os shoppings cobram um salário a mais. Quando chega, por exemplo, nas festas de
Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, que é onde há o maior faturamento por parte dos lojistas, estes também se comprometem a pagar mais um salário. Termina, em vez de 12 salários, pagarem 15 salários. Mas o professor Frederico Viegas argumenta que, no caso dos shoppings, a própria lei do inquilinato determina que prevalece aquilo que foi livremente pactuado no contrato de locação. As relações de locação no shopping center, elas tendem a mudar todos os anos, porque é questão de mercado, né? Então, eles mesmo não querem ficar atrelados a uma lei, porque eles podem mudar de acordo com a necessidade. Tá? Se eles forem ficar atrelados a uma lei, eles podem ter problema, tá? Comercial no futuro. Mas ali ele não é o proprietário, ele é realmente um inquilino. Ele está submetido às regras dos shoppings, que é o condomínio e, logicamente, o contrato de aluguel. Mesmo ele sendo o proprietário do imóvel, ele continua pagando o aluguel. E não é um aluguel barato, é um aluguel caro. Então, é evidente que as ações deverão ser regidas pela lei de inquilinato, sem dúvida nenhuma. Recém-aprovada pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição que restabelece a necessidade do diploma para a profissão de jornalista ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. A matéria é polêmica e, mesmo se chegar a ser promulgada, pode enfrentar novo questionamento no Supremo Tribunal Federal. Veja a reportagem. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão. O debate sobre o assunto poderia ter acabado ali, mas logo naquele ano, uma proposta de emenda à Constituição, restabelecendo a exigência, começou a tramitar no Congresso. Posta em votação no Senado, foi aprovada em 2 turnos. O resultado da segunda votação foi significativo: 60 votos a favor e 4 contrários. O diploma ele tem um significado de melhoria da qualidade do exercício profissional. Então, quanto melhor for a qualificação, eu acho que é melhor para a sociedade brasileira, porque a imprensa é fundamental, indispensável num regime democrático, o trabalho dela. Para os senadores que votaram contra a proposta, a falta de qualidade em faculdades de jornalismo demonstra que o diploma não garante um bom exercício profissional. As boas faculdades de jornalismo continuarão existindo, claro, sempre. E o diploma de jornalismo dessas boas faculdades terão muito valor. Agora, a exigência do diploma, ela simplesmente garante uma clientela cativa para muitas faculdades, e eu diria até que a maioria, porque eu conheço muitas, que não ensinam coisa nenhuma. O diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília defende o diploma e acredita que o mercado de trabalho naturalmente seleciona os bons profissionais. Como tem muito mais oferta do que demanda, ele faz a própria seleção pela qualidade do profissional. Cabe à autoridade do MEC, o MEC, INEP, quem quer que seja, de cuidar das qualidades do curso. Não é simplesmente falar assim, a gente acaba com o diploma. Agora depende da Câmara. A PEC dos jornalistas, como está sendo chamada, pode entrar na ordem do dia neste semestre. Assim como no Senado, aqui também, a aprovação de proposta de emenda constitucional depende dos votos de 3/5 dos deputados em 2 turnos de votação. Mas para esse consultor do Senado, a PEC dos jornalistas pode enfrentar um novo questionamento legal. Caso essa proposta de emenda constitucional seja aprovada na Câmara dos Deputados e promulgada, as pessoas que têm legitimidade para isso podem contestar junto ao Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da emenda constitucional, argumentando exatamente isso, que ela fere o direito à informação, a liberdade de expressão e que com isso ela fere partes da Constituição que não podem ser mexidas nem por uma emenda constitucional. A legislação precisa ser feita para o país, e no país, em média, nas pequenas cidades, nos rincões, nas médias cidades, o jornalismo ainda é muito ruim e precisa desse filtro. O diploma é um excelente filtro para que a sociedade tenha, se não garantia total, mas uma boa garantia de que o jornalismo, tão importante para a democracia, é feito com um mínimo de conhecimento, um mínimo de técnica e, principalmente, com um foco na ética. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.